Na batalha que Israel travou com os amalequitas, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. E isso foi assim o dia todo, a ponto de Moisés ter que ser sustentado pelo irmão e pelo cunhado, né, no alto do monte. Por que isso acontecia? O texto, amados, está em Êxodo capítulo 17, né, a batalha de Israel contra os amalequitas. Para contextualizar, após a saída, entre a saída do povo do Egito até o Monte Sinai foram 3 meses. Foi uma trajetória de 3 meses. E nesse período, o povo de Israel sofre um ataque covarde dos amalequitas, né? Os amalequitas, preocupados com o crescimento, né, de uma nova potência ali no Oriente Médio, ali na Palestina, por causa das histórias que já tinham ouvido, né, do Egito, etc., de como o exército egípcio foi humilhado, né? Então, eles preocupados lançaram esse ataque covarde. O povo estava cansado, né, despreparado, eram escravos, não eram pessoas que tinham treinamento militar, não tinham armas, praticamente não tinham armas, então eles eram presas fáceis, se não fosse a intervenção do nosso Deus, né? Então, nesse período, os amalequitas lançam esse ataque contra Israel, e Israel então reage da forma que nós vamos ver hoje. Então, o texto está em Êxodo capítulo 17, e o versículo 11 diz exatamente isso. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Amados, será que havia algum poder místico nas mãos de Moisés? Será que no bordão que ele levava, né, no cajado, havia algum poder místico? Na verdade, nós vamos ver que tudo aconteceu apenas e tão somente pela intervenção de Deus, né? Nada se deve ao homem, tudo é para a glória de Deus. E nós temos que nos lembrar, queridos, que desde a queda, né, desde da pós-queda, né, do Jardim do Éden, Adão e Eva, e particularmente a partir de Moisés, Deus está ensinando o tempo todo. Deus é um pai verdadeiro e a função primordial do pai é ensinar o filho. Então, todos aqueles que são filhos de Deus se permitem ser ensinados por ele. Por isso que no livro de Daniel, quando Deus fala da ressurreição, ele diz assim, Daniel 12:2, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Agora presta atenção no versículo 3, Daniel 12:3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então a nossa função, amados, até onde vão, né, os nossos limites, até onde vai a nossa capacidade, né, é conduzir, ensinar, ministrar a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. E olha, queridos, eu não perco uma oportunidade de ensinar a palavra de Deus. Para mim, esse é a parte mais importante do meu ministério e de qualquer ministério. É o ensino da palavra de Deus. Amém? Então é assim, Deus está ensinando o tempo todo. E nessa batalha, lembrando, o povo tinha acabado de sair do Egito, escravos que não tinham nenhuma instrução, mal conheciam a Deus, né? 400 anos de escravidão, dá para você mexer na cultura de um povo, mexer até nas origens do povo, né? E fazer com que o povo se esqueça da sua verdadeira identidade. Eles eram eleitos de Deus, filhos de Deus, escolhidos de Deus. No entanto, a escravidão roubou um pouco dessa noção, né? E aqui o que nós estamos vendo é Deus ensinar o povo a depender dele. Então, nessa batalha, nesse ataque covarde, ali estava Israel sendo atacado pelos amalequitas, um ataque surpresa e covarde, né? E aí, amados, o que nós temos? No Velho Testamento, nós temos inúmeras batalhas que são travadas. Algumas assim, Israel era atacada de forma surpreendente e covarde, como foi nesse caso, né? Mas havia outras que o povo de Israel pelejava, pelejas mesmo do Senhor, ordenadas por Deus, para juízo contra aquelas nações que eram pagãs, eram idólatras, e você sabe disso, serviam a deuses estranhos, praticavam sacrifícios de seres humanos, crianças e coisas abomináveis que vocês já conhecem, né? Então, por causa disso, às vezes Israel foi instrumento de Deus para o juízo contra essas nações, né?
E isso já estava escrito desde Gênesis capítulo 15, que Deus já havia dito a Abraão que isso iria acontecer, mas no devido tempo, quando se enchesse a medida da iniquidade daqueles povos, né? E isso aconteceu séculos depois, e aqui nós estamos, então, no deserto, Israel sofre esse ataque. Amados, então, nessas batalhas de Israel contra os seus inimigos, nós temos uma estrutura que é bastante comum. Normalmente você tem de um lado os eleitos de Deus, que estão pelejando as pelejas do Senhor, para executar os planos de Deus. Do outro lado nós temos os adversários, os inimigos, né? E a terceira parte que está acima de todas, que está acima dessas outras duas, é exatamente Deus, o nosso Senhor, que rege sobre todas as coisas. Então normalmente nós temos isso. São os eleitos de Deus, os adversários de Deus e Deus regendo sobre todas as coisas. Então é mais ou menos um triângulo, vamos dizer, um triângulo isósceles, né? Que você tem o último ângulo, o ângulo superior, que está muito acima dos que estão aqui abaixo, né? Que somos nós. Então, queridos, Deus rege sobre todas as coisas. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus sempre será a parte fiel e infalível. Nós, como filhos de Deus, podemos falhar. Os nossos adversários podem falhar, mas Deus é infalível. E é por conta dessa infalibilidade e dessa imutabilidade de Deus que a vitória é sempre garantida, né? Por isso, Jó disse, né, no capítulo 42, depois de passar por toda aquela provação, Jó diz assim no versículo 2: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queridos, quando a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, isso significa que não existe uma força no universo, não existe um elemento no universo capaz de alterar o plano de Deus e muito menos de frustrá-lo. Nem mesmo o nosso pecado, nem mesmo a nossa incredulidade, nem mesmo os nossos momentos de tropeço são capazes de frustrar os planos de Deus. Quando Deus quer realizar algo, Ele não pergunta se pode, Ele realiza, porque Ele é soberano, Ele rege sobre todas as coisas. Senão, não estaria escrito que os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus fosse refém do meu procedimento, se Deus fosse refém da minha obediência, se Deus fosse refém da minha fé, nada de bom aconteceria. Imagina só, porque nós somos instáveis. Mas Deus é perfeitamente estável. Glorifique o nome dele, porque o Deus estável, o Deus infalível, imutável, rege sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a igreja. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Tiago 1,17, lembrando que nós já lemos aqui a semana passada, né? O Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, não mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento. Deus, ele é imutável, o mesmo Deus de amor gracioso que regia desde o tempo de Adão, antes do pecado, é o mesmo Deus imutável que continua regendo sobre todas as coisas, né? E deixa eu te falar um detalhe sobre a fidelidade de Deus, que nós sempre falamos que Deus é fiel e ele é mesmo. A Bíblia me apresenta um Deus perfeitamente fiel. Mas sabe por que Deus é fiel? Porque, acima de tudo, ele é fiel à sua própria palavra. Ele é fiel às suas próprias promessas. Ele é fiel a si mesmo. E nós estamos incluídos nesse contexto. Então, muito antes de Deus ser fiel a mim, que ele também é, ele é fiel a ele e à palavra dele, porque ele é perfeitamente santo, né? Por isso que diz em 1 Samuel, presta atenção nesse texto importante. 1 Samuel 12, 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Percebe? Então é a decisão de Deus, foi a decisão, o conselho de Deus que decidiu isso, e é por causa do nome dele que ele não nos abandona. Percebe? Então, muito antes de Deus ser fiel a mim, que ele também é, ele é fiel a ele mesmo e ao nome dele. Porque nós sequer somos dignos da fidelidade de Deus. Ainda que pela sua graça, ele também estenda a sua boa mão de fidelidade sobre nós. Tá bom? Então, tudo isso para dizer o seguinte. Esse Deus que rege sobre as batalhas, né, de quem não escapa detalhe algum, este Deus, ele sempre será fiel
infalível e imutável. Se ele prometeu, vai acontecer, amém? E nós estamos aguardando a promessa maior, que é a vinda do nosso Senhor Jesus, a volta do nosso Senhor Jesus, e isso vai se cumprir no tempo certo. Então esse é o primeiro aspecto, queridos. O Deus que rege sobre as batalhas, ele é fiel, infalível e imutável, amém? O segundo aspecto que Deus ensina através dessa peleja, que foi a primeira peleja do povo depois daquela contra os egípcios, né? Essa foi a primeira peleja, né? E aí Deus ensinou esse primeiro aspecto. E o segundo aspecto é o seguinte, presta atenção. As vitórias são muito grandes, mas nós não devemos esperar conquistas fáceis. Observe que isso foi uma peleja muito difícil. Então vieram os amalequitas, Moisés sobe ao monte, né? com Arão e com Ur, né? Ur, pelo que Flávio Joséfo nos informa, casou com Miriam, cunhado de Moisés. Então, ficou lá Moisés, subiu ao monte e levantou as mãos e veio a vitória do Senhor sobre os israelitas. E o povo de Israel prevalecia na batalha. E Moisés começou a cansar as mãos, ele clamava com as suas mãos levantadas. E ele começou a cansar as mãos, e quando ele abaixava as mãos, percebia que os amalequitas viravam o jogo, começavam a vencer na peleja. Né? Começava a prevalecer. Então, ele, se esforçando para manter os braços erguidos, vieram Arão, seu irmão, e o seu cunhado, e os dois seguraram, sustentaram os braços de Moisés até o fim do dia, até que a batalha fosse concluída. Né? E aí, amados, a gente fica pensando, mas por que isso, hein? Por que será que Deus agiu assim? Exatamente porque ele estava ensinando. Ele não estava ensinando que havia em Moisés um poder superior. Não, embora Moisés fosse um líder destacado, tivesse uma unção tremenda sobre ele. Mas Deus estava ensinando que em todas as batalhas nós devemos depender dele apenas. Ele rege, ele é infalível e é dele que nós dependemos. Né? Então essa foi a lição dessa batalha. Temos que nos lembrar que o sacerdócio ainda não havia sido instituído. Isso só aconteceria depois do Sinai, né? Algum tempo depois. Então até aí não havia sacerdote ainda constituído. Então ali estava Moisés representando o povo. Eram 3 levitas, né? Estava ali Moisés representando o povo, né? E enquanto ele mantinha suas mãos erguidas, ali o povo, né, a vitória, Deus exatamente ensinando que em todas as batalhas, dependa daquele que rege todas as coisas. Essa foi a lição que o povo aprendeu ali. Certo? Então, amados, nós não devemos esperar conquistas fáceis. As vitórias são grandes, mas nós não devemos esperar que elas sejam fáceis. Nós temos um exemplo disso muito claro, depois que Josué atravessa o Jordão com o povo, a vitória retumbante, ele conquista Jericó, as muralhas caem, o povo grita, você sabe, né? Invadem a cidade, tomam a cidade toda, né? Foi uma vitória completa. Mas a peleja seguinte era contra uma cidade pequena. Tão pequena que os conselheiros de Josué disseram, olha, nós não precisamos nem mandar muita gente não, manda 3.000 soldados que tá bom. E eles mandaram os 3.000 soldados contra a cidade de Ai e foram derrotados. Por quê? Primeiro, porque subestimaram o poder do inimigo. Segundo, porque não agiram na devida vigilância com relação a Deus. Então, naquele momento, Deus retirou a sua proteção. Então, uma vitória que o povo esperava que fosse fácil, na verdade, representou a derrota deles. Depois que houve o conserto, o arrependimento, vocês conhecem o texto, o povo, então, se ergueu novamente para a batalha e derrotou aquela cidade, porque esse era o plano de Deus, né? Então, amados, nós não devemos esperar conquistas fáceis, ainda que em determinadas ocasiões Deus haja sozinho, ele mesmo, independente do nosso esforço, independente da nossa própria ação, né? É o caso, por exemplo, da batalha de Josafá, né? Em 2 Crônicas, capítulo 20, sofrendo ali ataques dos inimigos. Aí então Deus diz assim a ele, que estava com muito medo, nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá de Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro,
porque o Senhor será convosco. Então, nessa situação especial, o medo era muito, as forças, a desproporção era muito grande, e Deus agiu por ele mesmo e o povo apenas ficou assistindo. Acontece, porque tudo acontece pela vontade, pelo conselho soberano de Deus, né? Mas não é a regra, né? Tanto que no Salmo 18, Davi, que era muito entendido em batalhas, ele diz assim: ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Portanto, né, era um guerreiro, reconhecendo que quando ele tinha vitórias nas batalhas, era o Senhor que fortalecia as suas mãos, ainda que ele tivesse que pelejar pelejas às vezes difíceis. Então, nós vemos assim, queridos, é a segunda lição que esse texto nos ensina, que essa passagem nos ensina. Não devemos esperar conquistas fáceis. A terceira lição é a seguinte: os adversários de Deus, os seus adversários primeiro são adversários de Deus. Antes que eles se levantem contra você, se levantaram contra Deus, né? Os adversários irão se levantar para a glória deles, mas irão cair para a glória de Deus. Amém? É Deus quem abate. E nós temos vários exemplos disso também. Aqui os amalequitas, né, contra Israel. Temos o faraó contra Moisés, que se levantou contra Moisés. E eu me lembro, amados, nesse programa que passou da Record, né, que tratou desse ambiente, da saída do povo do Egito, eu me lembro uma frase que não está na Bíblia, mas que o faraó da telenovela disse que foi muito interessante. Ele diz assim: depois que os exércitos dele perecem no Mar Vermelho, aí faraó, desolado, ele fala assim: e tudo porque eu resolvi enfrentar um Deus que não pode ser enfrentado. Bacana essa frase, né? Ela não é bíblica, mas na novela foi muito bem colocada. Então o faraó ali na novela reconhece que ele não podia lutar, pelejar contra o Deus, né, o Senhor dos Exércitos. Então nós temos outros exemplos, temos também Golias contra Davi, né, que se levantou também se inflando, né, se ufanando, ele era o guerreiro, era o bom, era o melhor, né, chamando Davi de cão e tudo mais, e no entanto ele foi vencido por aquele rapaz, né? Então, quando Deus entra na peleja, é onde se vê a diferença, né? E no Novo Testamento nós vemos também o Sinédrio contra a igreja. O Sinédrio, a gente sabe, né, era aquele conselho de judeus, da alta cúpula do judaísmo, né, dos tempos de Jesus, um pouco antes também. E quando a igreja foi constituída, que pregava, o Sinédrio de vez em quando prendia os apóstolos e ordenava que eles não pregassem o evangelho. Mas eu pergunto a você, quem é que venceu essa batalha? O evangelho está até hoje aí sendo pregado 2000 anos depois, não é verdade? Então, o Sinédrio também se levanta contra a igreja, mas o Deus que rege todas as coisas faz a diferença. Então, amados, essa é a terceira lição. Os adversários podem se levantar para a glória deles, mas eles vão cair para a glória do nosso Deus. Amém? A quarta lição, queridos, que é muito importante para nós também, é a seguinte: toda conquista começa com o primeiro passo. Às vezes nós nem temos a visão do que nos espera mais à frente. Mas é no primeiro passo, na confiança de que Deus vai nos dar a vitória, é que nós caminhamos, né? Nós temos, por exemplo, Moisés, quando é enviado ao faraó, né? Ele jamais imaginou o que o esperava, né? Já imaginou? Moisés sai depois das 10 pragas, Moisés sai do Egito, e durante 40 anos ele peregrina com um povo teimoso, com um povo difícil, para depois entregar esse encargo a Josué, que foi o seu sucessor. E ele morre assim com 120 anos. Quando Deus mandou ele para o faraó, ele tinha noção do que ia acontecer? Não, mas Deus disse: vai até o faraó e anuncia. Foi o primeiro passo. E foi isso que Moisés, embora relutante, ele obedeceu e foi até o faraó. E aquele foi o primeiro passo. Dali por diante, queridos, né, o céu se abriu e nós vimos, né, foram muitas lutas, mas foram milagres tremendos acontecendo pelo ministério de Moisés. Então, queridos, aí nós temos a resposta, né? Então, toda conquista começa com o primeiro passo, né? Temos também o exemplo do povo rodeando Jericó também, né? Eles não podiam imaginar o que aconteceria depois, mas eles estavam ali rodeando em obediência. E depois veio a ordem para que eles gritassem e as muralhas ruíram. Então, essa é a quarta lição. Toda conquista começa com o primeiro passo. Eu conheço muita gente, queridos, que não sabe dar o primeiro passo, só quer ver coisas grandiosas, né? Tem uma proposta de emprego, mas não pode porque aquele emprego não está à altura, né? Ou então escolhe muito para os relacionamentos, né? Amados, olha o que diz Zacarias 4:10. Hoje nós estamos lendo bastante versículos, né?
mas é exatamente para que a gente possa fixar bem esses valores, né? Olha o que Zacarias diz no capítulo 4, né? na reconstrução do templo de Jerusalém. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Então o povo ali desanimado, quando os alicerces estavam sendo lançados, de um templo mais modesto do que aquele primeiro, o povo desanimado, meio incrédulo, então o profeta vai e diz: aqueles que estão desprezando esses começos que são tão humildes, verão o prumo nas mãos de Zorobabel, porque essa obra vai se concluir, porque é Deus que está regendo sobre todas as coisas. Então toda conquista começa com o primeiro passo, né? E, por último, Deus não faz acepção de pessoas. Realmente não faz. Ele não faz acepção de raça, cor, nem de credo, nem de nada. Vinde a mim, vós os que estáis cansados e oprimidos. Deus não faz acepção, mas ele faz clara distinção entre o justo e o ímpio, os eleitos de Deus e aqueles que odeiam a Deus. Eles claramente existe na Bíblia uma distinção. Em vários textos, em vários salmos, em vários ensinamentos, Deus está sempre mostrando bem claro que o povo eleito de Deus é privilegiado no cumprimento das promessas do Deus Altíssimo, que rege sobre todas as coisas. Então, amados, nessas 5 lições aqui bem sintéticas que a gente está vendo hoje, a gente está aprendendo que quando Moisés mantinha as mãos erguidas e o povo vinha à vitória, Deus estava ali ensinando ao povo, né, a depender de Deus em todas as coisas. E eu quero ler para vocês, e aqui, queridos, eu tenho um hábito que é sempre fazer uma leitura paralela desses grandes eventos históricos do Velho Testamento em Flávio Josefo. Flávio Josefo, a gente sabe, não tem nenhum valor nem autoridade canônica, mas tem autoridade histórica, né? Ele é um judeu fariseu, né? Historiador do primeiro século, contemporâneo dos apóstolos, embora ele nunca tivesse se convertido, nem tivesse tido contato com os apóstolos. Mas ele descreve esses eventos, esses grandes eventos do Velho Testamento, ele descreve com uma beleza incrível, com uma riqueza de detalhes. E olha o que Flávio Josefo diz sobre essa batalha de Israel com os amalequitas. Ele diz assim: eis qual foi o fim desse combate, o qual levantou de tal modo o ânimo dos israelitas, que eles julgaram que para o futuro tudo lhes seria possível. Então qual foi a lição que os israelitas aprenderam com essa batalha? Que tudo é possível ao que crê, aquele que depende de Deus. Não pelas suas próprias forças, mas porque aprenderam a depender do nosso Deus, né? Agora, olha o que Flávio Josefo diz aqui. Mas o que houve de mais extraordinário nessa grande vitória foi que não custou a vida a um só israelita. Então, de acordo com Flávio Josefo, não houve um israelita que perecesse naquela batalha, embora as perdas entre os amalequitas fossem enormes, né? Ele diz aqui: embora a carnificina feita de seus inimigos fosse grande e não se pudessem contar todos os mortos. Mas você pensa que termina aí? Não termina não. Olha só o que Flávio Josefo continua dizendo. Depois que os hebreus retomaram novas forças com esse descanso, o exército continuou a marchar em boa ordem, mais perfeita que até então, pois as armas que eles haviam tirado de seus inimigos haviam sido dadas aos que não as tinham. E assim aumentou-se o número de soldados. Então nós vemos o efeito, né, que essa batalha teve, não só na moral dos soldados, né, dos guerreiros, mas também no próprio suprimento de armas, que eles não tinham. E eles já tinham aprendido que a caminhada não seria fácil, né? Então, queridos, nós estamos aqui antes do Monte Sinai, depois disso vem o povo acampa na base do Monte Sinai, onde Moisés havia tido um encontro com Deus no episódio da sarça ardente. Deus ali entrega a lei, entrega a palavra dele, as tábuas da lei moral e etc, né? E aí a gente sabe tudo o que acontece depois. Passado esse período que durou mais um ano, o povo foi conduzido por Deus à terra prometida. Portanto, né, se não tivesse havido aquele episódio dos espias em que a incredulidade ficou manifesta, né, incredulidade do povo,
O povo teria entrado na Terra Prometida 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, no máximo depois da saída do Egito. Mas foi por causa da incredulidade do povo que eles peregrinaram durante 40 anos no deserto. Porque embora este episódio tivesse ensinado o povo a depender de Deus, infelizmente esse ensino não seria muito útil para aquela geração. Seria útil para a geração seguinte, que seria a geração que realmente haveria de entrar na Terra da Promessa. Amém, queridos? Olha, amados, eu espero que essa nossa live de hoje tenha sido útil para você, porque foi para mim, né? Qual é a grande lição? Depender do Senhor em todas as coisas. No contexto do Novo Testamento, né, a gente não tem mais que pensar em batalhas que envolvem homens contra homens. A nossa luta não é contra sangue e carne. Jesus nos ensinou a amar os inimigos e a orar por eles, a interceder por eles, né? Abençoar aqueles que nos perseguem, não é isso? Agora, nós ainda travamos pelejas, não contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra esse sistema corrupto, né, que governa o mundo, contra a carne, que é o nosso inimigo interior, que ainda habita dentro de nós. Então nós temos os nossos inimigos e eles nos dão bastante trabalho. Mas qual é a resposta para tudo isso? Foi o que Moisés disse quando dedicou um altar ao Senhor. O Senhor é a minha bandeira. Né? Está aqui no versículo 15 de Êxodo 17. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor foi a bandeira de Moisés, foi a bandeira do povo de Israel no deserto. E é a nossa bandeira também, porque é nesse Deus que nós confiamos. O Deus que continua regendo sobre todas as coisas. O Deus que continua ouvindo orações. O Deus que continua capacitando o seu povo. O Deus que continua adestrando para a guerra, para a peleja. Não contra homens e mulheres, mas contra principados, potestades e contra o pecado. É esse mesmo Deus que deu a vitória aos israelitas nessa batalha difícil, que continua dando e garantindo a vitória ao seu povo. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Ele te chamou, a vitória para você está garantida para a glória dEle. Talvez as coisas não aconteçam do jeito que você quer todos os dias. Talvez as coisas hoje não estejam do jeito que você gostaria. Mas eu te digo uma coisa, Deus continua regendo sobre a sua vida. Ele é a tua bandeira. E se você confia nele de todo o coração, você verá a vitória do Senhor brevemente. Mas aprenda a depender de Deus. Aprenda a ser ensinado por Ele. Ame o ensinamento de Deus, né? Quando você orar, ore assim: Senhor, sonda o meu coração. Porque se tiver alguma coisa errada dentro de mim, eu quero que isso venha à tona. Eu quero ser um filho obediente. Eu quero ser um filho que sabe ser ensinado. Eu não quero ser um sábio deste mundo. Eu quero ser um sábio para o reino de Deus. Eu não quero brilhar neste mundo. Eu quero brilhar na eternidade. Amém? Como diz em Daniel 12:2. Que Deus te abençoe, te dê vitória e possa fortalecer o seu coração, a sua casa e a sua família, para a glória do Deus Altíssimo, que é a nossa bandeira. Amém? Que Deus te abençoe.